Para o Sindicato dos Químicos é um privilégio poder fazer o lançamento desse livro aqui no nosso sindicato, num momento tão importante da história do nosso país, né? Como derrotar o fascismo. Nos últimos 10 anos, o mundo tem assistido atônito às ascensões de uma nova direita, mais agressiva, ignorante e totalmente adaptada ao mundo digital. A essa direita, importa não apenas derrotar a esquerda, mas combater o ideal civilizatório de forma ampla e profunda, fazendo uso de táticas de desinformação e impulsionadas por emissões amplificadas pelas redes sociais, como ódio, medo e tipo de frustrações, eles conquistam espaços importantes no mundo total e no Brasil. Mas o fascismo é uma doutrina fadada historicamente ao fracasso. Neste livro, os autores organizaram conceitos e táticas para que possam tornar seu lugar nesse processo, com análise de cenário, dados selecionados cuidadosamente e estratégias de comunicação inspiradas nas lições mais atuais do mercado. Como derrotar o fascismo em eleições e sempre é um guia prático sobre o maior combate político desta geração. Chegou o momento de virar o jogo contra o fascismo, o machismo, a homofobia, a injustiça social e a repressão à liberdade de expressão. Junta-se essa luta para derrotar o fascismo em eleições e sempre uma coedição entre Veneta e EAEDRA. Está presente com a gente aqui Sérgio Amadeu, que é professor da Universidade Federal do ABC, doutor em ciência política, pesquisador das redes digitais, integrou o Comitê Gestor da Internet no Brasil e foi presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Boa noite, Sérgio Amadeu. Boa noite, Hélio. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o sindicato e o Hélio, em especial, pelo apoio aí a essa edição do livro e permitir que a gente possa colocar as nossas ideias mais amplamente aí. Muito obrigado aí, viu? Também está com a gente aqui o Renato Rovai, que é jornalista, trabalhou em diversos veículos de imprensa desde 2001, né, corrigiu aqui, é diretor da redação da revista Fórum e é mestre em comunicação pela USP e doutor pela Universidade Federal do ABC e autor de diversos livros. Seja bem-vindo, Renato Rovai. Boa noite, Hélio. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui. Vou corrigir de novo. Desde 2001, Hélio, eu sou editor da revista Fórum. Eu estou mais velho. Eu desde 85 que entrei na faculdade, meio que já trabalho com jornalismo. E assim, a gente está até brincando aqui, né? Tinha um companheiro aí, perguntou se trabalhou lá nos Químicos do ABC. Exatamente, nessa época, 86, 87, cobri férias lá com Edilmo, trabalhei aqui no Sindicato dos Bancários de São Paulo, junto com Berzoini, com Wagner, com tantas pessoas. Então, minha história também é muito conectada com a luta sindical e com o movimento sindical. E a história da Fórum, né, que é a nossa revista aí, que desde 2001 está circulando, também. Ela nasce no Fórum Social Mundial, lá em Porto Alegre, em 2001. Obrigado. Obrigado. Aqui é muito simples o debate, a gente vai deixar para os autores fazerem a explanação e as considerações, a gente abre para o plenário também se posicionar, enfim, aproveitar aqui essa oportunidade de dar com essas duas pessoas muito importantes que vêm fazendo esse debate há muito tempo. E antes de passar, quem quer começar? O Sérgio, o Rovai? Então, antes do Sérgio começar, deixa eu falar quem está aqui transmitindo nas redes sociais, já mandar um abraço para quem está lá acompanhando a gente na forma online. A página do deputado Paulo Teixeira, Alexandre Padilha, os companheiros da CSD, Juliana Cardoso, Simone Nascimento, CUT São Paulo, Hélio Rodrigues, Sintrajuf, do Rio Grande do Sul, a TVT e também o Kiko Seleguin. Então é com você, companheiro Sérgio Amadeu. Bom, então vamos lá. Esse livro que a gente lançou aqui, ele
ele tem um objetivo, que é trazer algumas ideias para as pessoas que estão muito incomodadas e muito preocupadas com o rumo do país. Nós resolvemos pegar o jeito como os fascistas atuam na rede e decompor isso. É como mostrar para as pessoas como eles estão atuando, mas no detalhe, e posteriormente a gente falar assim: olha, se você pode fazer alguma coisa, e se você quer fazer alguma coisa e não sabe como, nós estamos aqui oferecendo algumas sugestões que vão fazer diferença na rede. Aí você pode falar: Tom, mas só dá para fazer isso? Não, dá para fazer muita coisa, mas se você seguir a parte 3 desse livro, ou algumas coisas que a gente sugere, eu digo a vocês, nós vamos fazer uma diferença, porque nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo uma coisa que não é consenso entre os pesquisadores, mas eu queria defender aqui para vocês. Nós estamos enfrentando o fenômeno do fascismo. O fascismo, ele é muito diferente do liberalismo, é muito diferente do socialismo, é muito diferente do anarquismo. Sabe por quê? Porque tanto o liberalismo, quanto o anarquismo, quanto o socialismo, nasceram dentro da ideia do chamado iluminismo. Nasceram com a ideia de que, se a gente se organizar e agir racionalmente, nós podemos mudar a nossa vida. Então, todas essas utopias que nascem no mundo moderno, elas são utopias que são baseadas na ideia do uso da razão e na ideia de trabalhar com os fatos. Uns acham de um jeito, outros acham do outro, mas a ideia sempre está formada, está organizada em torno da racionalidade. O fascismo não. O fascismo clássico surge no início do século XX, e ele surge com a ideia de implantar uma sociedade total, uma sociedade que é o espelho do seu líder, uma sociedade de valores reacionários. Mas o fascismo não tem um programa único. O Hitler não era igual ao Mussolini. E o fascismo no Brasil, que se chamava integralismo, que a gente chamava de galinha verde, esse fascismo também não era igual ao alemão nem ao italiano. Então, o que une os fascistas? O que une os fascistas são valores retrógrados. O que une o fascista é a ideia de destruir a democracia. O que une os fascistas é lutar contra os direitos sociais e trabalhistas. E o que une os fascistas é organizar, na verdade, todos os ressentimentos. Então você vai ver que nós no livro mostramos que o Bolsonaro, ele não é só um imbecil. O Bolsonaro, ele é a expressão de um homem frustrado. Aí você fala: mas não tem mulher? Tem, mas é principalmente de um cara frustrado que se incomoda com o vizinho. Um cara frustrado que se incomoda com o direito do trabalhador. Um cara frustrado que acha que a vida dele é uma desgraça porque o negro tem uma cota na universidade. Porque um pobre que não está vestido como um doutor está tomando um avião. E aí ele diz assim: esse aeroporto parece uma rodoviária. E esses caras, eles vão destilando ódio. E aí você vai entender por que tem um cara que é pobre e que apoia um ministro como Paulo Guedes, que apoia dar dinheiro para rico, que apoia perseguir professor,
Uma das coisas que eu mais sofri em 2019, quando o Bolsonaro entrou, e eu fazia meus comentários no Twitter, era receber dos bolsonaristas um jargão que eles falavam, que é assim: só podia ser professor. Porque professor para eles não serve para nada. O Bolsonaro, ele não veio para construir, tanto é que você não vê ele falar nada. Ele é ligado à morte, ele é ligado ao Thanatos, ele é ligado a um espírito de destruição. Então veja bem, e por que isso mobiliza tanta gente? Porque tem muita frustração, tem muito problema que a gente abandonou e deixou de enfrentar. Mas quer dizer que a culpa é nossa? Não. Mas nós deixamos a besta fascista sair da toca. E eu vou dizer um negócio. Nós precisamos enfrentar esses caras que têm como a principal estratégia a desinformação. Queria chamar muito a atenção de vocês disso. Não dá para eles ganharem a eleição apresentando o programa, proposta. Não. Eles vão apresentar mentira sobre mentira. Algumas bobas e outras sofisticadas. Como é que eles agem? A gente monitora a rede, a gente tem um acompanhamento através de algoritmos de como eles estão postando nas redes. E eles postam testando mentiras. Eles colocam uma informação absurda e aí ela vai e morre. Então eles não vão divulgar lá no gabinete do ódio. Aí eles testam de novo numa região do país, na rede. Aí aquilo vai bem naquela região. Então o que eles fazem? Eles alimentam aquele tipo de inverdade, aquele tipo de mentira naquela região. E eles vão fazendo isso o tempo todo. E aí, muitos de nós falam assim: mas o que eu posso fazer contra isso? De certa maneira, Hélio, a CUT deu uma jogada interessante. Não sei se ela está conseguindo fazer, mas é o que a gente propõe com outro nome nesse livro aqui. É assim: junte 2 amigos, 3 amigas, 5 pessoas, 10, se reúna toda semana e monte um coletivo de ação digital. Você fala, mas como assim? Eu vou ser militante de sofá agora? Não. Você vai ser uma militante e um militante que vão olhar uma área da rede e vão fazer uma série de distribuição de contra-desinformação. Porque se você não fizer nada, qual que é a ideia deles? A ideia deles é fazer o seguinte: criar um caos informacional e aumentar a rejeição do candidato que pode derrotá-lo, que é o Lula. Ele não tem como ganhar a eleição, gente, sem aumentar a rejeição do Lula. Ele já perdeu a eleição. O problema é que eles sabem disso. E aí eles vão atuar de uma maneira muito evidente, que é elevar essa rejeição com mentira, com ódio e trabalhando a fragilidade das pessoas, o medo das pessoas. Então, dá para fazer alguma coisa? Eu nunca fui no TikTok, eu não sei como funciona bem o Facebook, eu não sei como funciona o Instagram. Não faz mal, a gente aqui dá algumas dicas disso. Nós aqui estamos propondo o seguinte: uma coisa que não dá para não fazer é cruzar os braços e falar, deixa para lá, já tem muita gente fazendo. Negativo. Tem uma coisa que os fascistas têm e que nós, ainda bem que não temos. Sabe o que é? Eles seguem o líder. Nós temos exemplo nesse livro de cada coisa que os caras escrevem e tem 24 mil replicações. Não sei quantos mil compartilhamentos. Sabe por quê? Porque o líder é o mais importante. Nós não. Se o cara falou alguma coisa equivocada, a gente fala, que negócio é esse? Ainda bem, a democracia requer espírito crítico. Só que tem um problema. Aqui nesse embate eleitoral,
A gente precisa ser ativo, sem perder a criticidade. Isso quer dizer que a gente precisa se organizar, nós precisamos ocupar as redes, montar coletivos digitais que a CUT chama de brigadas. Mas nós vamos ter que fazer o que na rede? Fazer a ação direta, fazer conversa, fazer distribuição de conteúdo. E a gente aqui dá uma série de dicas de como fazer isso. Eu vou passar para o Rovai, porque a ideia é a gente dialogar com vocês depois, e aí a gente vai falando algumas coisas que tem no livro também. Muito obrigado por todas e todas que estão aqui. Valeu. Obrigado, Sérgio. Queria também registrar aqui a presença do nosso deputado estadual, Maurici. Obrigado, Maurici, pela presença. Levanta aí para o pessoal te ver. Opa. Aqui, né? Obrigado, Maurici. Daniel Martins, assessor do Padilha, está aqui também. Levanta aí, Daniel, para dar um alô para nós. Obrigado. Eu vi o Wagner, nosso vice-presidente da CUT Nacional. Aí, Wagner, obrigado por estar aqui com a gente. O Ari, da Executiva Nacional, também está aqui. Obrigado, Ari. Raimundo, presidente do Sindicato dos Químicos da ABC. Deusdete, da nossa federação. O Cano também. E aí, nós só precisamos organizar o seguinte, a Soraya pega as inscrições, tá ok? Soraya pega as inscrições, a gente passa por Rovai e nós vamos fazendo o debate aqui. Boa noite de novo. Muita gente chegou depois, né? Aliás, é uma felicidade ver um auditório lotado nos tempos de hoje, né? É difícil juntar gente presencialmente, né? Isso tem a ver também um pouco com tem a ver com um dos motivos que nos levou a fazer esse livro. Hoje, as disputas se estabelecem, os encontros, os namoros, as discussões, as brigas, enfim, às vezes muito mais pelo digital do que no presencial. A gente, inclusive, vem aí de 2 anos duros de pandemia, onde agora que a gente está conseguindo sair um pouquinho, ficar sem máscara, poder olhar olho no olho, tocar nas pessoas. Até o tocar está sendo uma redescoberta. Mas eu vou aqui... Um dos livros que estabeleceram um pouco aqui a base da nossa caracterização do que é o fascismo neste livro, é um livro do Jason Stanley, que aqui circulou bastante, inclusive logo quando o Lula saiu da prisão, eu fiz uma entrevista com ele ali na sede do PT Nacional, e levei esse livro para ele. Eu falei, depois eu te mando nunca mandei, quem sabe agora, se ele estiver ouvindo aí. Ó Lula, eu te mando. É um livro que ele fala como funciona o fascismo. E ele faz um relato histórico, né, para caracterizar o que é o fascismo e faz a ponte com os dias de hoje. Aí ele vai falar de países como a Hungria, enfim, países como a Polônia, que já estão com as suas democracias bastante debilitadas, que estão numa fase, digamos, 2, 3, da fase que a gente já está vivendo também. E eu conversava hoje com um amigo e ele falava exatamente isso, que um amigo, no caso, é o Kaique, que dava entrevista para a gente no Fórum 11h30, o Kaique, advogado, e ele dizia isso, olha, o que se trata essa eleição é da preservação ou não da democracia no Brasil, não é outra coisa. A gente vai decidir se a gente quer o Brasil como um país nos marcos da democracia liberal, que a gente xingou por muito tempo, mas que agora a gente vê que de alguma maneira é uma conquista em relação
ao processo ditatorial, ou se a gente vai querer um país autoritário, né, governado por um combo de milicianos, um combo de pessoas armadas nos clubes de tiro, com um congresso aparelhado por oportunistas e ladrões. Eu não tenho nenhum problema de falar que são ladrões, alguns que estiveram inclusive em governos do campo progressista, é justo dizer isso, né? E que tem hoje, que de alguma maneira governam uma porcentagem muito grande do orçamento brasileiro, por militares bandidos, né? Não são todos, evidentemente, né? Mas que têm gastado horrores de dinheiro com lagosta, leite condensado, Viagra, prótese peniana, né? Que estão se esbaldando com recursos públicos no Brasil e que detém 8.000 cargos do governo Bolsonaro. 8.000 cargos do governo Bolsonaro. A base militar certamente não está se locupletando, mas tem uma parcela da elite desse grupo que está sim. Da mesma forma que os evangélicos, né, que dão nesse segmento de 40% a 45% dos votos para o Lula nas pesquisas, então, certamente não são todos, é importante destacar isso, né? Mas alguns pastores mercadores da fé estão nesse combo, né? Um combo do fascismo, de um novo tipo de fascismo, e de um fascismo que venceu nas urnas a eleição, porque interessava a um grupo de golpistas que tinha participado de uma grande armação, de um grande golpe, que tirou uma presidente honesta do poder em 2016 e prendeu o maior líder da história desse país nos últimos 50 anos, pelo menos, por 580 dias, tirando-o de uma eleição que, se ele disputasse, ele quase com certeza venceria. É isso que a gente vai disputar em 2022. A continuidade da democracia ou o domínio desse grupo no poder por talvez mais 20, 30 anos. Se o Bolsonaro se reeleger, ele vai capturar o que resta ainda de instituição que resiste ao controle autoritário. Ele vai, sim, como está fazendo agora, nomeando mais 1.000 pessoas para a Polícia Federal nos estertores do governo, da mesma forma que já conseguiu nomear 2 ministros supremos, vai nomear mais 2, vai modificar todo o controle dos TRFs, vai aparelhar, vai criar mais 10.000 clubes de tiros. Foram, em 2018, foram, se eu não me engano, 12.000 licenças de armas novas. Esse ano, 2021, foram na casa de 200.000. O crescimento de pessoas armadas no país é algo absurdo. Clubes de tiro, está se criando um clube de tiro por dia no Brasil. Esse é o fascismo à brasileira. E as características do novo fascismo já estão colocadas. E mesmo que Bolsonaro venha a ser derrotado, a gente vai ter disputas cotidianas com esse setor da sociedade que sustenta esse fascismo. E nesse livro que eu comecei citando, ele vai caracterizando o fascismo lá de trás, diz o que é o fascismo, para a gente ver como é curioso, como as coisas não mudaram tanto. O fascismo, segundo o Jason Stanley, resgata um passado mítico que nunca existiu. Que passado mítico é esse, no caso do Brasil? O passado da ditadura
militar, do sucesso do governo da ditadura, né? do grande coronel Brilhante Ustra, que foi um assassino torturador, do Fleury, do Sérgio Paranhos Fleury, que arrancava unhas, dava choque em testículos. Mas esta ditadura é resgatada como de pessoas, de heróis que defenderam a pátria do comunismo que avançava para o país. Eles ganharam a eleição com pessoas indo às ruas, cantando o hino nacional como se elas fossem o Brasil, e como se aqueles que tivessem opinião distinta não fossem brasileiros. Ataque às instituições sob pretexto de combater a corrupção. Nós estamos assistindo, a Lava Jato foi o quê? A Lava Jato foi esse ataque às instituições, a destruição de um campo da política para poder colocar o fascismo no lugar disso. O Sérgio Moro foi o primeiro ministro de Bolsonaro a ser nomeado, o cara que era juiz, o cara que em tese tinha uma posição de neutralidade em relação a uma história que estava se dando que envolvia um ex-presidente da República, o cara que tirou o concorrente do Bolsonaro das eleições. Esse cara, em nome da corrupção, construiu o projeto fascista. Ódio a intelectuais e universidades. Aquilo que o Serginho falou, vocês pensam que é só aqui que o cara fala, só podia ser professor, só podia ser filósofo, só podia ser historiador, só podia ser jornalista. Aqui eles têm que atacar a Globo, até o jornalismo da Globo, porque eles têm que ser contra as instituições. Então eles atacam as instituições, sejam elas qual forem, inclusive aquelas que de alguma maneira dão guarida a eles. O que eles protegem? A igreja e as forças armadas. Igreja, nesse caso no Brasil, a igreja evangélica desses mercadores da fé, né? Defesa cega de um líder hierárquico. O mito, é a defesa cega desse cara. Dá um rachadinha, ele é honesto, vai lá, conta uma história de corrupção nesse governo, aí você lista 15, o cara fala, vocês são do PT, malditos, né? Vai para Cuba, vai para Venezuela, não importa o que você diga. Estigmatização e possível criminalização de minorias e de diversidade em geral. Ou seja, né, eles têm que gritar contra gays, contra lésbicas, contra negros, contra indígenas. Faz parte do programa, ideológico, como se fazia na Alemanha de Hitler contra judeus, ciganos e comunistas, porque sempre os comunistas estão no meio. É porque você tem que tirar o país do destino da esquerda, né? Ataques ao sistema de justiça social e direitos. Eles são ultra neoliberais, eles não são só neoliberais, eles têm um vínculo profundo com o que há de pior do ponto de vista econômico. E aqui no Brasil eles estão fazendo isso. Privatização, o PSDB, que a gente xingava pra caramba, falava, vamos privatizar tal empresa. O Alckmin, que tem gente de bico torto porque ele veio ao serviço do Lula, eu entendo, mas ele saiu em 2006 com um macacão cheio de símbolos de estatais, para dizer que ele não era a favor da privatização. O Bolsonaro fala, eu vou privatizar tudo, uma boa. E, por fim, ele lista aqui a desqualificação da imprensa, já falei disso, ele tem que xingar, e quando você vai cobrir uma coisa do Bolsonaro, se tiver com o microfone, você vai ser coagido, não importa de onde você é, só se você for do Terça Livre ou desses capangas que se associaram com ele. Enfim, é essa turma que a gente vai enfrentar. Eu vou encerrar, mas eu preciso dizer o seguinte, a gente não pode ter medo deles, a gente não pode abaixar a cabeça, a gente não pode
sair dos grupos de família como fizemos em 2018. Eu não vou mais participar lá porque é um bando de bolsonarista. Eu não posso sair do clube do debate do grupo do WhatsApp do prédio. Eu não posso fazer de conta que não vi o comentário do fascista no meu Facebook. Ah, Rovai, mas você só está falando das redes. Sim, nas ruas também, mas o nosso livro aqui fala sobre redes. A gente tem que enfrentar essa gente, a gente tem que ir para cima deles. Eu não estou falando de agressão física, eu estou falando o seguinte: não entrem naquele argumento da passividade. Deixa para lá, deixa eles falando sozinho. Eles não estão falando sozinho. Eles estão convencendo e fazendo o que a gente deixou de fazer em 2018. Disputar a opinião pública. É chato? É, mas a gente tem que fazer. Era isso, obrigado a todas e a todos. Obrigado, Rovai. Deixa eu fazer aqui a propaganda dos nossos patrocinadores, né? Aqui eu já falei do Ayrton Cano, da FETICHIM, nosso coordenador geral da FETICHIM, o Geralcino, que é o nosso presidente da Confederação Nacional do Ramo Químico, a Lucineide, que é co-presidente da América Latina, vice, né, da América Latina da Industrial, que é o nosso sindicato mundial, e a direção do Sindicato dos Químicos, que eu vou tentar aqui, que são os nossos patrocinadores, tentar aqui, né, lembrar um por um aqui e vai levantando para me ajudar. Está aqui o Deusdete da direção, o Geralcino, vai levantando aí, para a companheirada ver, a Edna, vai lá, a Célia, a Elaine. Vai levantando, companheiros, para mim ver quem está aqui, ó. Está o Carioca, o Nunes, o Luizão, a Márcia, Regiane, a Rosa, a outra Célia, quem mais levantou? O Cazu, Fatiminha, quem que eu não falei? O Piauí que é Bartolomeu, Maridão, David, quem mais eu falei aqui? O André, quem mais está faltando? Ah, o Carlos Ivan, que é presidente da Associação dos Aposentados. Beleza, Carlos Ivan, vê aí. Ah, quem que está ali? Eu não estou vendo. Quem? Clarinete, eu não estou vendo direito aqui. A Clarinha está aí. Bom, tem mais alguém que eu falei? O Pipoca, cadê o Pipoca? Está ali, Pipoca está todo de branco, está disfarçado, Pipoca. Quem mais está faltando? O Leônidas, o Geraldo está ali também, que eu vi. Quem mais, gente? O Leônidas está aqui. Quem está faltando? Falei, Leônidas. A Verônica. Cadê a Verônica que eu estava aqui, pô? Ah, Verônica. E as caravanas que estão participando daqui. Pessoal da comunidade do Tubo. Cadê o pessoal do Tubo, Zona Sul? Companheirada de São Mateus. Cadê São Mateus aí? Campo Limpo, cadê o pessoal do Campo Limpo? Aqui, que lugar que é esse aqui? Ah, o Cantinho do Céu, cadê o Cantinho do Céu? Que é longe, hein? Cantinho do Céu é longe, hein? Íris, Íris dos meus olhos azul, cadê? Da Zona Sul. Ah, aí, tá ali. O Embu, cadê a caravana do Embu? Vila Zilda, Interlagos, o pessoal do Santa Bárbara. Paróquia Santa Teresa, CUT Nacional, FETICHIM e o pessoal de São Miguel, o pessoal do Anchieta, Ocupação Anchieta, Franco da Rocha, Maurício, bate palma aí, Maurício. Osasco e Taboão da Serra, faltou algum lugar aí? Onde é que tem tanta gente de Taboão da Serra assim, meu? Para com isso. Bom, as inscrições estão aqui. Faltou alguém? Faltou eu citar alguém aqui, companheiros, para me ajudar? Quem que faltou? Jardim Miriam. Ah, o companheiro Marcos Germano, do mandato do Luiz Fernando, está aí, lá de São Miguel Paulista. Ah, o Greg, da Direção Nacional da CUT, cadê de comunicação?
E ele está bem atrás da TV aqui, mas ele está aí, o Greg. O pessoal da comunicação tem que estar à frente. Faltou alguém? O Itaim Paulista, cadê? Esse pessoal aqui é de tudo que é lugar, que não falta, vocês gritam por eles? Não, pode ser. Ó, não faltou ninguém não, né? Não faltou ninguém, porque me chamaram a atenção na última atividade, que eu não falei o nome. Mas assim, falando, as inscrições estão com a Soraya. Eu vi que alguém pediu aqui, inscrição com a Soraya. Soraya, vai escrevendo. Quem? A Leninha, ex-dirigente nossa aqui, pré-candidata a deputada estadual pelo PSOL. Leninha, obrigado. Esse pessoal do meio aqui, vamos bater palma para eles, que eles estão ajudando todo mundo aqui, né? Falar rapidamente do livro também, eu dei uma lida no livro do Sérgio do Rovais. Presta atenção aí agora. A gente vai estar passando o livro para vocês. Espero muito que aqueles que vão levar o livro, isso aqui é uma ferramenta importante que os companheiros estão disponibilizando, num momento importante. O livro, ele é muito prático, o que não quer dizer que ele não tenha conteúdo, ele tem muito conteúdo, mas de uma forma leve. Gostei muito da diagramação que vocês propuseram para esse livro. Então você rapidamente acessa os conteúdos, consegue fazer uma síntese necessária e fazer uma ação, porque ele propõe uma ação. No final do livro ele propõe uma ação, aquilo que o Sérgio falou, bem articulado com essa ação que a CUT está fazendo, das brigadas digitais, eu acho que tem tudo a ver. Então, a gente pede para os companheiros que forem levar esse livro, que quiserem, a gente vai disponibilizar, mas tem que encarar como uma ferramenta importante para usar nesse momento tão importante como agora. Soraya, quais são os inscritos? Primeiro a Leninha, ex-dirigente nossa. Pode ficar aí, Leninha, leva o microfone para a Leninha, pega 2 microfones, um fica com a Leninha, e já vê quem é o próximo para a gente falar. Ô Leninha, espera aí, porque tem o pessoal assistindo pelas redes sociais. Qual é a câmera que vai, ó? Então é a câmera aqui do Kleber. Vê se está ligado o microfone da Leninha. Depois da Leninha, quem é o próximo? Aí você vai levando então para eles. Já tem outro ali com a Jordana. Leva o da... Leninha, com você, 3 minutos. Opa. Aqui, ó. Tá boicotando o... Está pedindo para você dar a fala para o Wagner da CUT. Ele acha que tem que dar uma fala para ele. Vamos ver. Ô, meu querido, libera o microfone aí. Não, tem que falar porque tem o pessoal que está lá na... Ô, estagiário, libera aí o microfone. Alô? Estão me ouvindo? Boa noite, companheiros, companheiras. É um prazer muito grande estar aqui nesse momento, né? Depois de muitos anos, pisar aqui nesse sindicato para fazer uma intervenção, não tem para ninguém, é maravilhoso. Porque eu estive aqui, né? Eu estive aqui até de 85 a 1997, fazendo luta de classe. E esse sindicato, ele foi o primeiro a puxar as lutas de unidade dos trabalhadores. Eu me lembro muito bem que sempre foi o Sindicato dos Químicos de São Paulo que fez esses debates. E ainda continua. Eu quero parabenizar aqui a direção do sindicato, na pessoa do Hélio, de todos os diretores e toda a categoria, por esse trabalho maravilhoso de trazer esses 2 camaradas que, olha, eu estou muito emocionada, falei um pouquinho com cada um hoje, porque eles trouxeram um assunto, gente, que é da ordem do dia. Nós temos que derrotar o fascismo. E os companheiros daqui, um sociólogo que hoje está lecionando, é trabalhador da educação e ainda por cima escritor. O outro camarada nosso, também grande companheiro jornalista, né? Criador da revista Fórum.
e também escritor. Isso para nós aqui é um prazer muito grande. E olha, companheiros, eu faço questão de estar com esse livro, de rodar ele em todos os lugares. Eu sou do PSOL, sou hoje do partido da Erundina, partido do Boulos, do Ivan Valente, mas nós somos Lula, temos que estar unificados nessa luta, temos que estar junto para derrotar o fascismo. Tá certo, meus camaradas? E vamos junto! Lula lá! Obrigado, Leninha. Quem é o próximo? É o Greg. Era o Greg que era o... Boa noite. Já está ligado, tem que deixar ligado. O estagiário hoje tá difícil. Boa noite às companheiras e aos companheiros. Hélio, prazer imenso estar aqui. E Rovai, Serginho, eu desmontei minha agenda toda porque eu acredito que combater o fascismo é uma das nossas principais prioridades hoje. Não tenha dúvida, e vocês estão de parabéns pelo trabalho que desenvolveram aí. E estamos muito agradecidos por isso. A gente carece, inclusive, de pessoas que dedicam tempo para fazer toda essa produção. Eu estava aqui sentado, né, e a gente vive hoje numa sociedade da informação. E não tem como, Serginho, a gente evitar de as pessoas estarem falando e a gente estar agarrado no celular. E esse auditório aqui está lotado. E eu queria que vocês aproveitassem e pegassem o celular e entrassem lá no site brigadasdigitais.com.br. Porque nós precisamos que todo mundo seja um brigadista. Todo mundo monte suas brigadas. O que o Serginho falou, ele vem alertando isso há muito tempo. Né? Há muito tempo. E a CUT agora resolveu fazer. E nós estamos criando os comitês de lutas e brigadas, que os comitês de luta é para estar na rua, que é uma área que a gente é muito bom, está lá dialogando com o povo, e a pandemia nos impediu disso. E agora vamos ocupar redes. Então todo mundo que está aqui, entra lá no brigadasdigitais.com.br e se cadastra, porque a gente precisa ocupar as redes, que os caras estão com seus robôs lá, e era bom, inclusive, que vocês tocassem nisso aí, quando voltar, e os nossos robôs, eles vão ser isso aqui, ó. É a nossa militância. Então não adianta a gente estar só na rua, não. Nós temos que ocupar as redes também para combater esses caras. Estamos produzindo conteúdo, mas não vai ficar só nisso, porque já começamos a ter retorno, Sérgio. Os nossos brigadistas já estão produzindo conteúdo, e a gente vai usar esse conteúdo para disseminar, porque a produção ela é mútua. A gente produz, mas quem está na ponta também produz. E as brigadas digitais estão dando curso, para as pessoas saberem como é que usa o Facebook, como é que usa o Twitter, como é que usa o Instagram, como é que faz vídeo no TikTok. E vocês têm que aprender a fazer isso, principalmente quem é dirigente sindical. Eu quero ver várias brigadas aqui do Sindicato dos Químicos, velho. Não é uma só, não. Eu quero ver vários comitês aqui instalados. E a gente vai ter que ir para essa luta com todo mundo. Amanhã, inclusive, tem uma reunião emergencial, que a gente vai articular nossos brigadistas todinho que já estão construídos, para a gente fazer a cobertura aí do dia 7. E por fim, para não tomar muito tempo, não sei se vocês têm tempo, mas amanhã vai ter uma atividade lá no... Vocês sabem onde é o Armazém do Campo? Lá em Campos Elísio? Lá na frente tem um prédio que fica lá na Alameda Eduardo Prado, que vai estar sendo exibido um documentário que vocês têm que assistir. O documentário se chama O Povo Pode, com interrogação. É um documentário que mostra a luta de classe nesse país. Do quanto a gente avançou com os governos do PT, e do quanto os caras destruíram, e o que eles fizeram para dar esse golpe. Então está todo mundo convidado amanhã às 19 horas. Entra lá, tem as redes sociais do Povo Pode, se inscreve que vai ser aberto para todo mundo participar. Obrigado, velho. Obrigado, Greg. O irmão Gilmar, é isso? Vai lá, irmão Gilmar. Boa noite a todos. Muito boa essa reunião, não poderia deixar de vir aqui, né? Eu sou irmão Gilmar, não sou pastor Gilmar não, mas sou evangélica. E declaro aqui, em todo lugar, que eu sou PT, sou do sul da Bahia, tirei uma foto recentemente ali com Lula e publiquei. Temos que usar a rede social.
Não podemos ficar quieto e deixar, temos que rebater e confessar nossa fé. Esses pastores que estão aí não nos representam. A maioria dos evangélicos não é representado por esses pastores. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui para nós como dirigente, como militante, como dirigente de associação, nós precisamos... Qual é a câmera aí mesmo, meu irmão? Essa? Deixa eu olhar para essa. Então, o que é que nós precisamos? Estou vendo aqui o Maurici, sempre prefeito ali de Franco da Rocha, deputado, né? Mas o que a gente precisa como militante, como pessoal de associação, da gente não ficar falando só para a gente, da gente organizar a associação, organizar as pessoas, porque dentro da nossa família, eu fui candidato na eleição passada, e gente da minha família não tinha o título de Osasco. Eu sou de Osasco, não tinha o título de Osasco. Muita gente nordestina que vem para São Paulo não transfere seu título. Muitas vezes a gente faz muito benefício nas comunidades e tem um monte de gente, mas quando vai ver não volta em Osasco, não volta em São Paulo. Então eu quero dizer para vocês que nós precisamos retomar isso aí. Amanhã, último dia, ainda dá tempo. Fiz um mutirão dia 24 lá na associação, dentro da comunidade em Osasco. E ali teve uma divulgação, mas vieram para cima. E sábado eu fui surpreendido na minha casa, eu não estava em casa, que eu estava em um casamento, com muita polícia lá, parecendo que estava procurando um cara mais perigoso do país. Fecharam a rua, filmaram a minha casa, tiraram foto da minha casa e a vizinhança começou a ligar para mim, denunciaram que você está comprando voto. Eu disse, como que eu nem candidato sou? Porque até o cartório ele ficou surpreendido, porque foi muita gente lá que não votava em Osasco e nós trabalhamos a conscientização e as pessoas foram e pagaram multa, regularizaram seu título. Então foi um bocado de polícia lá que foi... tanto fuzil lá me procurar. E eu sou irmão Gilmar, não sou pastor Gilmar. Então temos que retomar isso. Amanhã é o último dia, mas passando a gente já tem que pensar na eleição que vem para prefeito e vereador. Então essa responsabilidade é nossa. Obrigado, irmão Gilmar. Registrar a presença aqui da nossa vereadora Juliana Cardoso, pré-candidata a deputada federal. Juliana, dá um alô pro pessoal aí. Eu vou falar. Tem mais alguém? Tem bastante gente importante aqui, todos são importantes, né? Mas todos são importantes. Mas tem dois parlamentares aqui, a Juliana e o Maurici, não sei se querem falar, dar uma saudação. O pessoal da CUT Nacional, que a gente também tem reverência aqui, né? A gente não pode deixar. Dá um alô aí, viu, Juliana? Maurici. Opa, já estou aqui? Que rápido! A câmera é essa aqui, a câmera é essa aqui. E aí, povo de luta? Estamos prontos, Serginho, para ganhar essa eleição? Temos que passar pelo fascismo, né? Eu acho que esse lançamento e essa conversa, esse diálogo para derrotar o fascismo é o que está todos os dias que a militância que está na rua... Aliás, quem foi que saiu da rua desde o segundo turno da presidenta Dilma? Ninguém de nós. Nem na pandemia. Alguns teve com reserva por conta de não ter comorbidades, não poderiam sair. Mas as pessoas que foram para a rua porque outras pessoas estavam passando dificuldades e fome, a gente também estava lá na solidariedade. Mas a solidariedade, ela não pode ser simplesmente só do assistencialismo, que é isso que a igreja neopentecostal que a gente fala, e estou amando a fala do pastor, cadê ele que estava aqui? Desculpa. Muito bom, porque existe muitos entre nós que somos evangélicos, que somos progressistas. Eu sou católica, mas a gente anda, a gente percorre. E os vereadores, deputados, deputadas que estão lá nas câmaras não representam o povo. Mulheres que são pastoras que falam contra as mulheres. Homens que falam contra as mulheres querendo legislar em cima dos nossos corpos. Então não nos representa. Mas eles são eleitos. Então a gente precisa ter atenção com isso. O Lula está bem? Está bem. O Haddad está bem? Está bem. Mas vai ser o suficiente?
A gente acha que a gente já ganhou a eleição? Alguém aqui sabe quantos dias falta para a eleição do dia 2 de outubro? 150. Hã? 150 dias. Então é 150 dias que é na rua, na luta, virtualmente, fazendo todas as ações possíveis e imagináveis para a gente poder derrotar o fascismo. É derrotar o Bolsonaro, mas acima de tudo, desmontar essa política do ódio, do preconceito, essa política da homofobia e do machismo. E isso faz parte da esquerda, e isso faz parte do PT, e isso faz parte das mulheres. Vamos à luta! Parabéns aí pelo lançamento do livro. Obrigado, Juliana. Maurici, o deputado estadual Maurici. Boa noite boa noite a todas, boa noite a todos. Obrigado, Hélio, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Basta olhar daqui de onde nós estamos olhando para ver o que significa o Sindicato dos Químicos na luta por uma sociedade mais fraterna, menos desigual e no combate ao fascismo. Fico muito feliz de ver aqui o Serginho Rovai e de receber esse livro, uma ferramenta muito importante. Sempre lembrando que derrotar o fascismo, denunciar o fascismo é muito mais difícil de combater do que o liberalismo. Lembrando que tanto Mussolini quanto Hitler e Bolsonaro foram eleitos. Num determinado momento tiveram um amplo apoio popular, um amplo apoio do operariado. E assim como democracia, assim como política não é só eleição, derrotar o fascismo é muito mais do que derrotar Bolsonaro. Derrotar Bolsonaro é preciso e é necessário e nós vamos fazê-lo. Mas derrotar o fascismo é desmontar o imaginário na cabeça de muitos colegas, amigos, muitos trabalhadores, trabalhadoras, muita gente das classes populares. Essa não é uma tarefa só dos próximos 150 e poucos dias. É uma tarefa de todos os dias, de todas as horas, de todos os militantes e as militantes. Por isso, a importância do livro que vocês nos trouxeram. Muito obrigado, Rovai. Muito obrigado, Serginho. Obrigado, deputado Maurici. Wagner quer dar uma palavra? Passa aqui para o nosso Wagner, vice-presidente da CUT Nacional. Nosso ex-presidente da CUT Nacional, né? Vai lá, Wagner. Oi. Boa noite a todas, a todos aqui. Boa noite, Hélio. Rovai, Serginho, todo mundo aqui representado nesse momento, todos e todas aqui. O que me preocupa muito é que a gente às vezes esconde o debate. O Bolsonaro tem apoio popular. Apoio popular. E tem militância que faz o debate com a gente na rua e nas redes. Por isso que você está certo, Serginho e Renato, nós temos que combater. E, como o Maurici falou, o Bolsonaro, a maior parte do eleitorado e do apoio ao bolsonarismo vem das classes populares, que é tradicional no fascismo, porque eles se confundem com a gente, num monte de coisa, se a gente não explicitar e explicar corretamente. Então não tem como você ser trabalhador, defender o seu salário, os seus empregos, e depois falar que é Bolsonaro, porque ele vai contra tudo isso. Contra. É para entregar o direito dos trabalhadores na mão de meia dúzia de empresários internacionais. Por isso que tem que ser contra o fascismo e o Bolsonaro. É para defender o seu emprego, a sua família, a sua vida. E é por isso que nós vamos eleger o Lula para o maior antídoto que nós temos ao fascismo e ao bolsonarismo é eleger o Lula em outubro. E é isso que nós vamos fazer. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Wagner. Ari quer falar também? Quem? Ari? Passa aqui para o Ari. Mais alguém, Raimundo? Mais algum dos companheiros? Não?
Alô? Bom, boa noite, Hélio, boa noite, Serginho, boa noite, Rovai. Queria cumprimentar todas e todos e dizer que dia 7 agora, Hélio, nós vamos ter o lançamento da pré-candidatura do presidente Lula. Wagner está na organização, hoje tivemos uma reunião com as centrais sindicais, nós vamos ter por volta de 4.000 pessoas. E é o primeiro passo para que a gente possa atingir esse objetivo, Serginho e Rovai. Eu dizia ontem um pouco, conversando com alguns companheiros, que nesse ato do dia 7, talvez fosse importante a gente começar a apresentar as nossas ferramentas. E aí, Maurici, eu acho que no dia 7, a gente poderia distribuir um livro desse para cada um dos 4.000 que vão estar lá, mas também, Hélio, uma serra, para que a gente possa cortar o salto alto de alguns que acham que a eleição está ganha. O Lula lidera as pesquisas. O fascismo pode ser derrotado. O Bolsonaro, ele já está derrotado, segundo as pesquisas, mas o fascismo está muito vivo. E para derrotar o fascismo, nós precisamos pegar todas as ferramentas disponíveis para fazer esse enfrentamento. E esse livro que vocês estão disponibilizando é mais um, para junto, Greg, com as nossas brigadas digitais, junto com a militância da CUT, junto com a militância dos partidos que compõem essa frente, que vai derrotar o Bolsonaro, mas que precisa permanecer com essa ferramenta para continuar a luta para que a gente possa derrotar o fascismo, porque ele não termina nas eleições de outubro, e nós vamos ter muito enfrentamento com esses, porque uma coisa é a gente enfrentar as mentes doentias são um pouco mais complicado, e nós vamos precisar ter muita unidade entre nós, muita ferramenta, muito exercício da paciência para fazer esse enfrentamento. Por isso, Serginho, por isso, Rovai, obrigado por terem disponibilizado esta ferramenta, que nós todos saibamos usar a cada dia, daqui até o dia 2 de outubro, para que a gente possa, de fato, conquistar o objetivo principal, que é devolver o Brasil para os brasileiros. Obrigado, Ari. Raimundo. Soraya e Raimundo aqui. Tem mais alguém, Soraya? Boa noite, companheiros, companheiras. Hélio Rodrigues, Rovai, Sérgio, que eu quero começar, leciona na Universidade Federal do ABC, e precisou o presidente Lula, na região mais industrializada do Brasil, travar uma guerra para fazer uma Universidade Federal no Grande ABC. Isso demonstra como o grande capital não tem interesse que os operários se capacitem, se eduquem, se preparem. Então, é esse Brasil que a gente tem que mudar e tem que alterar. Mas o que eu acho importante, complementando a fala dos companheiros e das companheiras aqui, é esse livro poder nos preparar, porque hoje o nosso grande problema, companheiros, é que em 2018, você tem razão, Rovai, nós enfrentamos os trabalhadores, Ari, com a camiseta quando a gente ia fazer a assembleia no caminhão de som, defendendo o salário e muitas vezes uma demissão por justas causas, e nós éramos hostilizados. Em vez de fazer o debate com o trabalhador, também nós hostilizávamos esse trabalhador. Nós não tínhamos ferramenta e não conseguimos debater com esse trabalhador e com essa trabalhadora. E esse livro vai nos dar condição de pedir o celular desse companheiro e pedir a licença para que a gente possa enviar as verdadeiras informações para ele e acabar com as inverdades. Porque a gente tem que mudar, porque a gente tem que ir na porta de fábrica, mas não pode ir para o enfrentamento feroz como nós fizemos. Além de perder o voto naquele momento, a gente fechava uma porta, porque depois a gente não conseguia acessar aquele trabalhador e aquela trabalhadora. Então, toda a ferramenta que vem para que a gente possa enviar informação para os trabalhadores e para as trabalhadoras e para os seus familiares é extremamente importante. Por isso eu quero parabenizar os dois e principalmente aos Químicos de São Paulo, que nos convidou e esteve aqui. Vida à luta à classe trabalhadora. Obrigado, Raimundo. Então a gente vai devolver, porque o Serginho está querendo falar e está falando assim, ele não ia falar mais, mas ele vai, ele e o Rovai vai. É rapidinho. Não. Aí agora faz os comentários. Nós só precisamos acertar como é que vai ser essa entrega do livro. Porque nós temos uma cota aqui, Sérgio, mas a gente precisava fazer uma boa foto até
para a gente poder divulgar depois o livro que a gente vai divulgar para frente. Tá bom. Mas pode eu ir, só Serginho. quero falar uma coisa que a gente falou bem rápido no começo, e eu só queria dizer o seguinte, eu estava confirmando aqui no meu celular, eu abri um grupo do Telegram do Bolsonaro, tem 1.300.000 pessoas inscritas, em uma lista de transmissão. 1.300.000. Sem falar dos empresários que em cada canto do Brasil são contra direitos trabalhistas e apoiam o Bolsonaro por ser contra. E não importa, eles querem derrotar a democracia, porque a democracia, diz o fundador do PayPal. Sabe o que é o PayPal, gente? Alguém aqui já usou o PayPal? Já usou um sistema de pagamento digital bem antigo, que foi comprado por um sul-africano chamado Elon Musk. Vocês já ouviram falar do Elon Musk? O Elon Musk e o PayPal, ele foi dono por um período de tempo. Aí ele vendeu, montou a Tesla, montou outras empresas, e há pouco tempo ele comprou uma das redes sociais mais influentes do mundo e dos formadores de opinião no Brasil, que se chama Twitter. Não é a mais usada, mas é onde você quer fazer alguma coisa para disseminar rápido, você põe no Twitter. Você quer se informar rápido, você está no Twitter. E ele comprou isso dizendo assim, não tem liberdade de expressão. Espera aí, como assim não tem liberdade de expressão? O Twitter era uma das redes que mais tinha liberdade de expressão, mas você como técnico tinha acesso à interface de programação dela. E o que eles estão querendo fazer? Aí nós começamos a olhar. Na verdade, gente, todas essas redes que hoje todo mundo aqui usa, sem exceção, todo mundo usa, elas são organizadas por algoritmos, por softwares. Todas. Quando você chega aqui na porta do sindicato, quem te recebe é uma pessoa. Quando você chega no Facebook, quem te recebe não é uma pessoa. Quem organiza o que você vai ver é um sistema de algoritmos, que tem regras. Uma parte delas vem dos dados que eles acompanham cada um de nós. Outra parte é de quem pagou. Então é uma mistura muito tenebrosa. Nós não sabemos como eles organizam os conteúdos. E aí você fala, não, mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eles podem estar reduzindo a visualização de conteúdos de determinadas pessoas e impulsionando de outras. Significa que o algoritmo é opaco. Significa que esses caras têm lado nessa eleição. Então, eu não estou brincando quando eu falo que a gente precisa juntar a molecadinha, as meninas, os amigos, cada um que está aqui, e ir lá para a porta de fábrica, tem que ir sempre. Só que tem um problema, tem que ir para a feira? Tem que ir. Tem que bater de casa em casa? Tem. Agora vem cá, você já viu quantos grupos tem na sua cidade no Facebook? Você já viu como que a molecada está passando as mensagens no TikTok? Você já viu, chegou um moleque para mim e mostrou como eles estão atacando, como estão atacando Lula, porque eu falei no começo aqui da intervenção, só tem um jeito deles ganharem a eleição, é aumentar a rejeição do Lula, acima da do Bolsonaro, senão ele perdeu a eleição. Então é o seguinte, onde eles vão fazer isso, gente? Você acha que eles vão para a porta da feira? Você acha que eles sabem falar com o povo? Você acha que eles não fazem isso? Eles fazem isso nas redes digitais, eles fazem isso nos grupos de família, eles fazem isso organizando a burguesada para andar de moto. Só que burguesada que anda de moto não vale nada, não vai ganhar voto, vai falar para eles mesmos, mas eles estão falando nos grupos digitais. Então, é preciso organizar a ação digital, e é preciso chamar a meninada para ajudar também, é preciso usar várias linguagens,
Porque eles estavam dizendo assim, a reforma trabalhista, eu mostrei para o Hélio, a reforma trabalhista vai gerar mais emprego, e a molecada saiu falando isso, só que já passou um monte de anos da reforma trabalhista, e o desemprego cresceu. Então, o que a CUT fez na rede para falar para esse menino que acreditou na reforma trabalhista? Você fala assim, você acha que o cara não tem memória? Ele sabe que foi enganado. Então, na verdade, quando você fala assim, eu estou vendo várias coisas que os caras estão fazendo na rede, eu estudo isso, e uma delas me chamou a atenção. Uns carinhas fizeram, sabe o que? Uma bandeira do Brasil tremulando. Aí estava escrito assim, pátria, liberdade. Aí você que acredita em Bolsonaro, você que acredita que Bolsonaro fez o melhor para o Brasil, aí vinha, que é o que eu falei no começo aqui, me diga aí, quantas escolas o Bolsonaro fez na sua cidade? O que o Bolsonaro fez de verdade? Ninguém sabe responder, mano. O cara sabe falar, liberou a arma, liberou, só bobagem. Só que é o seguinte, tem desde um post com a bandeira tremulando para dialogar com os banana, e tem também aquilo que é a verdade, que é você colocar a sua propaganda. Nós não podemos correr atrás só do que eles mentem, é preciso fazer com que eles corram atrás da nossa política. E a nossa política é salário, emprego, distribuição de renda. Isso aí. 2 minutinhos. Só quero pegar aqui o gancho do Serginho, né, para contextualizar, por exemplo, essa questão da venda do Twitter. Né? O Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. O Washington Post, que foi o jornal que desmontou o Watergate, né, do maior caso da história do jornalismo dos Estados Unidos, que tem filmes a rodo, livros, foi comprado pelo Jeff Bezos por 250 milhões de dólares. Ou seja, talvez um dos jornais mais importantes da história do jornalismo foi vendido por 170 vezes menos do que o Twitter, que nunca, pasmem, deu R$1 de lucro. O Twitter é deficitário desde que foi criado. Ah, bom, então é um idiota esse cara aí que comprou. O Elon Musk é burro. Não, como disse o Panunzio hoje lá no Fórum 11h30, ele sabe o que ele está comprando. Ele está comprando um pedacinho de cada um de nós. Ele está comprando informação, ele está comprando os teus segredos, ele sabe quem você curte agora, quem você compartilha, onde você comenta, provavelmente ele sabe inclusive quem você quer namorar, afinal de contas você vai lá direto naquele perfil, olhar lá as publicações. Né? Eu estou falando do Twitter, que é a rede mais elitista, talvez uma das mais elitistas. Vamos falar de outras coisas. Mas aí eu queria mudar disso para falar algo que também me parece importante dizer nessa noite. Nós temos hoje uma mídia independente progressista no Brasil, da qual a Fórum participa há 20 anos, né? Pelo menos desde 2013, com grande força nas redes, né? 2012, mas desde 2001, né, como produto impresso e também na internet. Não tem só a Fórum, tem muitos outros, vocês conhecem vários. Esta mídia independente progressista brasileira é provavelmente uma das mais fortes do ponto de vista relativo do mundo. E não existem em outros países mídia independente progressista tão forte como a brasileira. E eu não estou falando isso de gaiato, não. Inclusive porque estudei um pouco isso aí no doutorado que eu fiz com um certo senhor que está aqui ao meu lado. Chamar de senhor até porque tem que ter respeito. E muitas vezes a gente vai fazer a disputa da opinião
E a gente não divulga essa mídia. Porque a gente fala assim, sabe o que eu vou fazer, Hélio? Eu vou passar a Veja, porque senão a pessoa não vai acreditar se for o link da Fórum. Aí eu divulgo a Veja. Eu vou passar o Estado, porque se eu passar o link da Fórum, o cara não vai acreditar. Você acha que se esse cara não acreditasse nesse tipo de coisa, né, ele acreditava em mamadeira de piroca? E o Bolsonaro, e o bolsonarismo, divulgou o Terça Livre, divulgou o Antagonista, divulgou as mídias deles, e vão até hoje para as redes, divulgando o conteúdo deles, do campo deles. Eles não divulgam o Estado, não divulgam Veja, não divulgam Folha, e a gente só divulga isso. Para quê? Porque senão eu vou falar que eu não acredito, porque, ao contrário, a gente tem que disputar. A gente tem que disputar, inclusive porque para 95% das pessoas, eles nem sabem a diferença do que é da revista Fórum, da revista Veja e da revista Isto É, ou X. E a gente fica se preocupando com isso, mas a gente tem que fortalecer os nossos meios de comunicação. A gente tem que fazer a disputa nos nossos grupos, inclusive usando essa mídia. Então, né, e aí encerrando, eu não quero que... A gente tem a obrigação mínima de criar grupo de WhatsApp de militantes, grupos de WhatsApp onde a gente vai distribuir coisa de campanha e distribuir links desses produtos informativos comprometidos com o campo que a gente defende, para que essas pessoas se informem por esses veículos também e se acostumem a procurar informação neles depois, para que depois passem a acompanhar, porque senão você manda a Folha, você manda a Veja, e na hora que ele quiser saber de alguma coisa, onde ele vai procurar? Me parece que a gente está cavando a nossa própria cova, né? Olha, gente, vi que tem vários candidatos aqui, eu tenho estabelecido, eu fiz um cálculo aí, talvez não seja muito exato, mas com base numa campanha que eu fiz, numas, nos últimos anos, que para cada pessoa que você tem num grupo de WhatsApp, Juliana, você vai ter aproximadamente 10 votos. Então, você precisa de 70 mil para se eleger, 100 mil, você precisa de 10 mil pessoas em grupos de WhatsApp. Você tem que montar um desafio com a tua militância de ter lá 40, 50 grupos de WhatsApp montado. Ah, mas pode ser Telegram, pode ser também, mas assim, não adianta você querer fazer que a pessoa aprenda agora a usar aquilo que ela não usa. Não vai aprender, ela está no WhatsApp, é lá que você tem que falar com ela. Faz no Telegram também, mas faz no WhatsApp. Se você montar essa quantidade de grupos, você vai ter condição de garantir ali, mas só estou falando do WhatsApp, tem muitas outras estratégias, mas essa você pode fazer, pegando lá no seu bairro, juntando no clube, não precisa juntar bolsonarista, junta só militante mesmo, e ele fala, agora daqui você espalha para fora, a gente só fala para nossa bolha, e o bolsonarismo fala para quem? Eles falam para a bolha deles. A gente tem que falar para a nossa bolha e tem que aumentar a nossa bolha. O problema não é falar para a nossa bolha, ela ser pequena. Se ela for grande, tudo bem. Tem que fazer crescer a bolha. E aí tem que ter estratégia de crescimento, como as igrejas evangélicas, pastor, tiveram na década de 80. É quase pastor. É isso, desculpa, Hélio. Obrigado, Rovai, obrigado, Sérgio.